Boa noite, gente. Boa noite a todos. Seja uma noite proveitosa para nós. Seja uma noite pacífica. E que ao sair daqui, todos nós estejamos fortalecidos, revigorados na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa forma de agir. Inicialmente, nós vamos fazer uma prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos imaginá-lo jogando sobre cada um de nós as suas bênçãos, a sua paz. E que essas energias tomem conta do nosso organismo, pacifiquem o nosso espírito e deem-nos força para continuar adiante a nossa jornada. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a cruz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende adiante. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Que Deus, nosso Pai, abençoe e ilumine a cada um de nós. Que assim seja. Bom, gente, o tema da noite de hoje é um tema um pouquinho mais forte, mas necessário de se falar. Infelizmente, nós estamos passando por períodos atribulados no nosso planeta. Mais uma vez, despertamos aí num final de semana com a notícia de uma guerra sangrenta. Mais uma vez, os homens despreparados que estão cometem atrocidades ou se revelam verdadeiramente como são. Quantos e quantos séculos já fizemos isso? Promovendo guerras sangrentas por todos os lados. E qual a finalidade? Será que a finalidade é a religião, como se fala? Ou isso é só uma desculpa? Cada um, logicamente, vai ser senhor de si, das suas ações. Quem somos nós para julgar? Mas o tema de hoje é pertinente às fases que nós estamos vivendo. Esse chamado final dos tempos, aonde parece que o mundo virou de pernas para o ar. Aonde os princípios que nós aprendemos desde criança foram relegados ao esquecimento. E o que era moral antigamente, hoje não tem valor algum. O que era empatia, hoje também não tem valor algum. Mas para todo mundo, não. É uma questão somente de escolha de cada um de nós. Pois tivemos muito tempo nessa peregrinação por inúmeros corpos, em tantos e tantos séculos. Tivemos tempo de adquirir conhecimento. Tivemos tempo de desenvolver o nosso pensamento. E hoje nós temos a possibilidade de escolher. Então, o sinal dos tempos, ou a separação do joio do trigo, tão falado, né? Nada mais é agora. Que nós temos ampla liberdade para fazer o que bem entender, para escolher
Só que as nossas escolhas têm efeito. Elas vão decidir o nosso futuro, o nosso destino. Estamos numa época de guerras, uma época em que luta-se para a legalização das drogas, para que luta-se pela legalização do aborto e luta-se para a desconstrução da base da sociedade, que é a família. E muitos entram nessa batalha com unhas e dentes e defendem sem saber absolutamente nada das consequências dos seus atos, das suas escolhas. Então a palestra da noite de hoje vai ser apenas um aperitivo para que nós entendamos que tudo tem consequência. Como não dá tempo de falar sobre tantos e tantos assuntos, inúmeros e inúmeros assuntos, vamos falar apenas sobre o aborto, que é o que eu escolhi para hoje. Mesmo assim, não tem tempo hábil para se desenvolver todo esse tema. Precisaria de um seminário de umas 8 horas para tentar chegar próximo de esgotar o assunto, que eu acho ainda pouco tempo. Então, eu escolhi falar sobre consequências, apenas sobre consequências dessas escolhas. E para tal, eu não gostaria de falar muito tempo, não. Eu reservei aqui 2 textos curtos, apenas a parte central do que eu queria demonstrar para vocês, das consequências das escolhas. Um está no livro Nosso Lar. Vocês podem até pensar, quem assistiu o filme Nosso Lar, eu não assisti, não vi essa cena no filme, logicamente. Nem 10% do livro está no filme, de tantas informações ali contidas. Então essa informação aqui está no livro Nosso Lar, que eu vou ler primeiro, e posteriormente eu vou ler um outro trechinho do livro Do Calvário ao Infinito, de autoria do Victor Hugo, Espírito Victor Hugo, pela média Zilda Arana. Deixa eu contextualizar o que eu vou ler. No plano espiritual, André Luiz, na companhia de Narcisa, a enfermeira que o socorreu lá na cidade, no hospital, passeando nas imediações ali de Nosso Lar, da cidade, viram aproximar-se um vulto. E esse vulto pedia socorro. Era como se fosse um mendigo, em situação deplorável. E o instinto de cada um foi de quê? De auxiliar. Então eu vou ler o trecho desse contato entre Narcisa, André Luiz, essa mulher e um dos vigilantes lá da cidade. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorara socorro do outro lado. Nada vi, isso André Luiz descrevendo, nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Então o instinto de ambos foi de socorrer, mas como há uma disciplina ali e uma hierarquia, ela foi chamar o vigia encarregado da entrada de cada um na cidade. Então chega-se o vigia e ele faz esse comentário, que eu gostaria que todos prestassem bem atenção. Esta mulher, por enquanto, não pôde receber o nosso socorro. Não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje.
Vampiros, deixa eu só fazer um adendo, não é aquela figura que a gente vê nos filmes, tá? É apenas uma pessoa um espírito que se alimenta de energia de outras, tá? Isso chama-se vampirismo. Então, aquela figura fantasmagórica dos filmes pode alejar ela da mente, não é nada disso. É preciso entregá-la à própria sorte. Veja, uma pessoa que está indo buscar auxílio, e o vigia fala o quê? É preciso entregá-la à própria sorte. Vamos em frente. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora, era minha instrutora de serviço que respondeu negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58 manchas. O irmão Paulo, o vigia, né? Com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascer. Em cada mancha, veja a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes hediondos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então, só esclarecendo, essa mulher praticava abortos. Todos os crimes provocados têm repercussão na consciência. Tudo está registrado, tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas estão em nossa consciência. E a partir daí, tudo se reflete no organismo vivo. E qual que é o organismo vivo no plano espiritual? É o perispírito. Então, no seu perispírito demonstrava tudo aquilo que ela fizer. Veja bem, aqui nós não estamos falando das pessoas que abortaram, estamos falando das pessoas que praticaram, fizeram o aborto. É considerado um assassinato. Pior do que os suicidas e homicidas. Por quê? As vítimas não têm a menor chance de reagir, nem de gritar. E nós sabemos muito bem que a vida, ela se origina no momento da concepção. Se vocês têm alguma dificuldade de entender isso, recomendo, leiam o livro Missionários da Luz, o capítulo que aborda a reencarnação de Segismundo. Todo o processo reencarnatório, tintim por tintim, está retratado nesse capítulo. Então, se alguém tiver a dúvida de como que a vida se origina, é só ler Missionários da Luz, esse capítulo, a reencarnação de Segismundo. Todo o processo está ali retratado. E aí nós vamos entender como que se origina a vida. E nós, ainda incautos que somos, enganadores da nossa própria consciência, a gente julga que não, a vida só acontece quando a criança sai do corpo da mãe. É absurdo pensar assim. É um absurdo. É tão absurdo quanto se nós recuarmos alguns séculos, quando se falava que a Terra era o centro do universo. Hoje, se nós perguntarmos para qualquer criancinha
de primário, ela responderá que a Terra não é o centro do universo. O que mudou nesses 500 anos? Nós fomos amadurecendo em conhecimento. Quando chegar daqui a alguns séculos, 2 séculos, 3 séculos adiante, quando nós pensarmos lá em 2020 e poucos, faziam-se abortos. Vai ser tão hediondo, quanto nós falarmos assim. Na época do descobrimento do Brasil, haviam canibais, tribos canibais que se alimentavam de seres humanos. Para nós, uma coisa absurda. No futuro, nós, aqueles que estiverem lá, verão-nos dessa forma, praticamente primitivos, quase animalísticos e insensíveis. E quando que se demonstra isso? Quando se tem liberdade para se demonstrar. E hoje fala-se abertamente: o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Não é isso que por aí afora fala-se? O corpo é meu. Não é. Não é. O teu corpo pode até ser seu, mas aquela vida que se origina ali não é sua. Então você não tem o direito de matar. Hoje falam-se absurdos para tentar justificar esse ato. Absurdos. Mas no fim das contas, tudo é assassinato. E isso vai ter repercussão grandiosa. Aí eu falo assim, eu junto as informações: aborto, drogas, destruição da família. Para que tudo isso? Eu acompanho alguns casos de pessoas dependentes químicas. O caos que é instaurado na família, apaga-se a luz da felicidade no rosto dos pais, das mães. Não há vida mais, não há sorriso mais, por causa desse desarranjo que se dá. E a gente sabe muito bem que as consequências psicológicas daquelas pessoas que abortam, que levam isso até o final das suas vidas. E por que tudo isso? E também a desconstrução da família, e além do mais, uma cultura totalmente sexualizada, como a que estamos vivenciando hoje, para desconstruir tudo. Então os fortes, os disciplinados, se realçarão, mas aqueles que se identificarem com essa causa, a ela se associarão. Essa é a separação do joio do trigo. São as nossas escolhas, é o nosso pensamento, é a nossa inteligência, principalmente os nossos sentimentos. Em que pé que nós estamos? Próximos aos primitivos ou um pouquinho mais já evangelizados? Então, olha a consequência desse espírito que praticou inúmeros abortos. Olha a situação que ela se encontrava. Nem poderia receber auxílio ainda. E o que ela clamava? Tem muito mais coisa aqui por trás. O que ela clamava? Ela ainda clamava pelo céu tão prometido. E ela achava que ela foi boa na sua existência, que ela tinha feito certo, que ela tinha levado aliviado a consciência daquelas pessoas que abortaram, retomando as suas vidas. Ela ainda pensava que era uma grande mulher e esperava que a recompensa. Então ela queria os céus. Agora, eu vou ler um outro trechinho do livro do Calvário Infinito.
É um livro mais antigo, então tem umas palavras um pouquinho incomuns, tá? Mas dá para a gente entender bem. A história é mais ou menos assim. A história se passa no ano de 1700 e o protagonista da história é uma pessoa muito sardenta mesmo, ruiva, totalmente ruiva, o cabelo parecia cabelo de fogo. E tinha aquele probleminha que eu esqueci o nome, que o lábio é rachado. Lábio leporino. Ele tinha esse probleminha. Então ele era horrível. A figura dele era horrível. Só que ele vivia numa família nobre, mas tinha aquela aparência. Pensa no conflito. Então aqui, nesse trechinho do livro, vai se falar quem realmente esse indivíduo é. Foste um dos mais bárbaros e perversos carrascos da Palestina. E quando o feroz e ignóbil Herodes, suspeitando e temendo a vinda do Messias, decretou a degolação dos inocentes da Judéia, executante jubiloso as suas desumanas ordens. Executaste jubiloso as suas desumanas ordens. Foste assim o assassino de indefesas criancinhas. Ouviste impassível os clamores lancinantes das mães enlouquecidas de desespero e dor, as quais achegavam aos seios mimosos e assustados filhinhos, que arrancavas de braços amorosos para massacrar, fazendo que rolassem ao solo formosas e louras cabecinhas ensanguentadas. É forte, é muito forte. Esse aqui é aquele cenário em que Herodes mandou matar as crianças com menos de 2 anos, temendo, né, que o Messias estivesse ali e tomasse o seu trono. Este indivíduo foi o executante das ordens. Tem 2 livros que descrevem perfeitamente essa ocorrência. Logicamente, esse livro, Calvário Infinito, e o livro Mártir do Gólgota também descreve de uma forma até mais ampla tudo o que aconteceu. O fato é o seguinte, eu não vou ler o restante não. É muito forte, só que eu vou tentar falar de uma forma mais amena. Esse indivíduo era o escravo predileto de Herodes, que promoveu essa matança. Ainda fizeram outros e outros crimes no decorrer da sua existência, até no Egito ser assassinado através de uma picada de cobra. Lembra? A rainha do Egito? Fugiu o nome, ajuda? Cleópatra. Então, Cleópatra gostava de umas cobrinhas, sabe? Então, ela foi responsável pela morte desse indivíduo. Então, no livro O Mártir do Gólgota descreve perfeitamente todo esse decorrer da história. A partir daí, foi tão forte o que ele fez, foram mais de 200 crianças assassinadas naquela noite. 200. Pensa que noite de terror. Isso tem repercussão. Isso não fica assim. O que acontece depois do seu desencarne? Vem todo o período de perturbação. E posteriormente ele precisava, como todos nós, reencarnar. Só que isso deu ao seu perispírito uma feição, uma aparência horrenda. Então seu perispírito foi todo deformado, igual o dessa mulher aqui que falei em nosso lar.
Parecia uma mendiga, coberta de andrajos, ferida viva. Então, tudo que nós fazemos repercute no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então, quando se via prestes de novo a reencarnar, acontecia primeiramente os abortos espontâneos. Por quê? Ele não tinha condições. Quantas e quantas vezes foi abortado? A gente perdeu a conta. Até que chega um ponto que o indivíduo vai recuperando a sua forma, vai melhorando, e já tem uma forma assim um pouquinho mais humanizada. Aí ele chegou a renascer em determinada tribo, bem afastada, primitiva, totalmente inculta, e a mãe que o pariu, ao ver aquela aberração, jogou no rio e afogou. E isso foi inúmeras vezes. Mas só que cada vez que ela voltava através do ventre de uma mãe, as suas formas iam melhorando. Porque o seu perispírito foi totalmente arrasado, aniquilado, pelas consequências dos atos praticados. Até que, encarnação por encarnação, ele reencarna com uma aparência horrenda. E essa aqui, retratada no livro do Calvário Infinito, é a última encarnação dele com essa aparência. Já estava lá totalmente refeito, só que ele era muito feio. Muito feio. E aqui fala uma coisa até interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó. Está falando do lábio do Corinto. Deformado, contraído, sardonicamente, fendido no lábio superior, deixando a descoberto dentes pontiagudos, denegridos, mal plantados nas maxilas salientes. Não podia beijar, revelava o sacrílego, o blasfemo, o profanador de templos, o infanticida, o ludibriador de donzelas, o escarnecedor de todas as coisas celestes e terrenas. Esse era ele. Não era simplesmente o que acometeu tal crime. Ele tinha muito mais coisas por trás disso. Lendo o livro, logicamente, a gente vai saber muito mais. Seu nariz era adulto e proeminente como a garra dos falcões, assassinos alados. A barba e o bigode ruivos e intensos como cerdas, cabelos fulvos e revoltos, davam-te uma aparência sinistra de medusa, semelhavam emaranhadas serpes de fogo concreto, inextinguível. Tinhas a cabeça monstruosa, como se fora de um bandido guilhotinado. Olha, isso aqui tudo é consequência. Agora, vamos trazer para o nosso mundo. Isso aqui é só uma literatura. Vamos trazer para o nosso mundo. Olha quantas pessoas cometem atrocidades nos dias atuais. Tudo isso vai ter consequências. Todos estes vão passar pelo processo de remissão, que é longo e extenso. Um suicida, para vocês terem uma ideia, gasta de 200 a 300 anos, ou até 400 anos, para reaver a sua forma física, a sua saúde física e mental. Pensa, 4 séculos. Imagina, nesses casos, desses crimes, que são piores do que o suicídio, quanto tempo demanda? Essa história que eu falei aqui, do Calvário Infinito, ocorreu na época de Jesus. Foi solucionar em 1700 e alguma coisa. São 17 séculos, 1700 anos, para ele se recompor. Pensa bem, 1700 anos. Por escolhas. Só que hoje nós temos conhecimento. A gente sabe. A gente sabe as consequências.
é pior ainda, porque nessa época ainda a barbárie imperava, ainda o crime era uma coisa comum, a pilhagem, as batalhas, os assassinatos, era a lei do olho por olho, dente por dente. Hoje não mais. Hoje já sabemos o que é amor, o que é compaixão, o que é fraternidade, o que é caridade. Já sabemos o que é respeito. E vamos escolher ainda o errado. Pensa bem a consequência disso. É muito pior. Então, essa fase que nós estamos vivendo, a separação do joio do trigo, por que separar? Porque nós estamos num período de transição. Período de transição de um planeta mais primitivo para um pouquinho mais evoluído. O que nós chamamos de sair da fase de provas e expiações e entrar na fase de regeneração. E nós vamos ficar ainda na fase de provas e expiações. Se o planeta está mudando, o que vai acontecer? A gente não vai ficar aqui. Aí repete-se toda aquela história do paraíso perdido, né? Tão falado em todas as religiões, que nada mais é do que nós vamos sair de um mundo um pouquinho evoluído, esse que nós temos, de algum conforto já, de conhecimento, para voltar à época das cavernas, para reaprender a como se comportar, a como viver. Tudo tem consequência na nossa vida. Mas vamos pensar. Nesses dois casos aqui citados, eu gastei quase meia hora para falá-los. Você vê que realmente é um assunto muito extenso. Não falei das mães que concordam em retirar os filhos. Não falei dos maridos, dos namorados, dos pais que forçam as mães a retirarem o filho. Não falei dos pais que acompanham os filhos para as clínicas de aborto. Foi hora disso. E tudo isso tem consequência. Lembrando que isso não é nada mais do que um assassinato. Eu lembro, só para arrebatar, eu lembro quando eu estava no quarto ano primário. Foi na escola, quarto ano primário, 10 para 11 anos de idade. Foi uma figura aqui de Pouso Alegre, tinha até uma fotótica, era o Lael, apresentar hoje é PowerPoint, naquela época era slides, né? Uns slides falando sobre o aborto. Mostrando um aborto sendo feito. Tinha 10 anos de idade. E aquilo lá ficou gravado na minha mente. Mostrava os bracinhos desse tamanho, os dedinhos, e você nos slides. Como falar que aquilo ali não é um ser humano? A cabeça, o corpo. Pode parecer cruel demonstrar isso às crianças, mas a partir daquilo lá, todos aqueles que estudaram comigo, até hoje eu tenho contato, todos têm o maior respeito à vida. Todos são sabedores das consequências. E é o que acontece nos dias de hoje, que passa-se a mão na cabeça de todo mundo. Não mostra a realidade para não ferir, né, a inocência. E torna essas pessoas frias e vazias. Os pais que não cuidam da educação dos filhos são responsáveis, sim, por tudo que há de vir da sua missão. E a gente sempre fala aqui, nós somos responsáveis por todo o mal que nós fazemos.
E somos responsáveis também por todo o mal oriundo do bem que nós não fizemos. Então tudo tem consequência nessa vida. Mas não nos esqueçamos. A vida, ela é contínua. Ela não nasce no momento em que a criança vem à luz da claridade solar. A vida não se extingue, nem com a morte física. E ela não nasce quando a criança vem ao mundo, mas sim, ela está presente desde o primeiro momento da concepção. Mas, para se abordar mais profundamente sobre isso, há necessidade de um tempo mais extenso. Como nós não temos, eu só queria frisar então que tudo tem consequência. Então, se um dia nós ou alguém dos nossos estiver envolto numa situação desse tipo, aonde possa se acontecer um crime, aonde possa se haver um desvirtuamento familiar de consequências trágicas, não nos omitamos em esclarecer, em apontar a veracidade de todas as ocorrências que porventura se desenrolam, e que nós tenhamos a vida como um patrimônio sagrado a ser respeitado, a ser desenvolvido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe.